história, né? Não. Olá, meus prezados alunos do estágio 3 e 4. Peço desculpa para vocês, porque na aula passada estava eu aqui toda empolgada falando do estágio, eis que ninguém conseguiu ouvir nada. E aí, galera, o que eu vou fazer? Vou gravar novamente aqui, prometo dessa vez ser mais breve. Vamos lá. Como que eu faço aqui no estágio 3 e 4? Eu vou redigir a minha petição, vou salvar em PDF. Lembra, salva em PDF, fica mais fácil para a gente a formatação. E vou mandar nesse e-mail aqui, ó, estágiofts@tabuão.gmail, em PDF. Lembre-se, coloque a sua identificação, nome completo e a turma e o turno que você pertence. Não adianta nada, né, colocar lá José Mataporco, @hotmail. Ninguém sabe quem é o José Mataporco, mas se você colocar seu nome, a gente identifica. Tranquilo? Vamos para o nosso enunciado. Eu dei uma mexidinha no enunciado, vou postar ele novamente para vocês, porque tinha uma correção para fazer aqui acerca da alteração do artigo 157, parágrafo 2º-A. Então, vou postar novamente o enunciado. Vamos ler aqui e vamos esclarecer alguns pontos importantes para nós. Prezados doutores, no enunciado 2, a petição a ser feita era uma disjuntada, pois o doutor havia esquecido na correria do dia a dia de juntar o instrumento de procuração. Sendo assim, né, qual que era a nossa meta na peça 2? Fazer uma petição disjuntada e não esquecer da procuração. Às vezes acontece, né? E se acontece isso, a gente só faz uma petição requerendo a juntada e põe a procuração lá. Tomara que não aconteça, mas se acontecer, agora a gente sabe. Ao juntar, você agora tem acesso ao processo. Já estou habilitada nos autos e vou ter acesso a tudo que está escrito, desde o inquérito policial até a parte processual. Segundo a tabela do OAB, quanto que está escrito lá para essa defesa? 12.463 a gente cobrou. O cliente aceitou agora, você é patrono. Oportunidade em que o cliente deu 50% e o restante parcelou. Fomos contratados aqui, então vamos trabalhar nesse caso. Segue o resumo dos fatos. Estamos lá já com a procuração nos autos. Vamos ler o que tem lá. Começa pelo boletim de ocorrência. E nos autos, a gente começa do final para o começo, a ver o que tem lá, né? Abre, vai ter a parte final. Como é colocado no físico assim, a gente vai para o final. E, ó, lê lá o comecinho. Se os autos forem digitais, aí não tem problema. Eu vou do primeiro à última folha. Vai começar com o inquérito policial. Vamos ver o que aconteceu lá. O boletim de ocorrência está aqui, 5271, e tem até um número de processo. Data dos fatos, 5 de janeiro de 2021. Consta do incluso inquérito que Juscelia Fernandes vinha andando pela Rua dos Aflitos, 234, Parque Pinheiros, Taboão da Serra, quando foi abordada por um sujeito de estatura mediana, cor branca, boné amarelo, oportunidade em que, mediante violência e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, pegou seu celular Nokia 1100 preto NK006 e ainda a constrangeu pegando em suas partes íntimas. Ao chegar na delegacia, Juscelia, olhando os arquivos policiais, reconheceu sem sombra de dúvidas Bartolomeu da Silva e Silva como autor do crime. Oportunidade em que o delegado de plantão, sem ouvir mais ninguém, em razão da evidência do reconhecimento, o indiciou. Fim do inquérito, o delegado realizou minucioso relatório e encaminhou para o judiciário. O promotor de justiça, lendo os autos, ofereceu denúncia contra Bartolomeu Silva e Silva nos seguintes termos. Vamos só fazer umas observações aqui importantes. Eu li o inquérito policial como advogada e eu verifiquei o seguinte, que
Houve a instauração de um inquérito policial e o policial somente ouviu a vítima, que reconheceu, sem sombra de dúvida, segundo o delegado, o Bartolomeu por uma foto. Reconheceu pela foto, ele indiciou e mandou o inquérito para o juiz. O juiz, então, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Vamos ver essa denúncia aqui. O promotor de justiça ofereceu a denúncia contra o Bartolomeu nos seguintes termos. Denuncie o Bartolomeu Silva e Silva, em curso nos artigos 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, combinado com 213 do Código Penal. Aí deixamos aqui o combinado, né, para vocês identificarem essa sigla CC aqui. Por ter, mediante violência e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraído de Juscelia Fernandes, na Rua dos Aflitos, número 234, Parque Pinheiros, Taboão da Serra, um celular Nokia 1100 NK006 e a constrangeu pegando em suas partes íntimas. Essa foi a denúncia. Depois disso, foi para o juiz e o juiz recebeu a denúncia, iniciou o processo. Recebo a denúncia ofertada, a qual descreve os fatos e teses típicos e vem suportada por elementos suficientes de convicção, um reconhecimento por foto. Não sendo o caso de rejeição liminar, faça-se as anotações e comunicações necessárias. O ato de recebimento da denúncia inicia o processo penal. A partir de agora, o acusado vai ser citado e intimado a apresentar defesa lá no 396 e 396A. Essa intimação, galera, vai estar aqui transcrita como que ela aparece no mandado. Lembrando que mandado é ordem, mandato é poder. Ordem, qual que é a ordem? Ordem de citação do juiz. Vamos ver aqui. Cite-se o indiciado, indicando acima para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Na resposta... É que eu tô morrendo. Na resposta... Me perdi. Os acusados poderão arguir preliminar e alegar tudo de endereço à sua defesa, oferecer documentos, justificação, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o limite legal, qualificando-a se necessário e requerendo a sua... Tô morrendo, minha irmã trouxe até água. Requerendo a sua intimação quando necessário, nos termos do 396 e 396A do CPP. Havendo suspeita de ocultação, devidamente certificada pelo oficial de justiça por economia processual e para celeridade, já deferiu a citação por hora certa, nos termos do 362. Sem prejuízo, caso o réu não tenha constituído defensor, providencia serventia a indicação de um defensor. Indicação dos advogados, tal, como previsto lá no comunicado, já tem por nomeado, devendo aguardar intimação pela imprensa para resposta, ficando mantida a sistemática que sempre vigorou no sentido de nomeação. Defiro os demais requerimentos do MP na cota retro, que o MP requereu nada, mas seguiu um modelão aqui do juiz. Com exceção do perdimento de valor apreendido, não tem pedido de valor nada. Qual será realizado após o trânsito em julgado. Servirá o presente como cópia digitalizada, expedindo-se carta precatória. Havendo armas, está mandando, após a juntada do respectivo mandato, se cumpra-se. Caso haja apreensão de substâncias ilícitas, oficie. Isso aqui é um modelão, né, galera? Um tal do recorte e cola aqui do mandato. E olha só algumas características interessantes. Primeiro, está mandando oferecer a defesa. E aí está mandando citar. Se for citar e o oficial de justiça não encontrar pessoalmente, o juiz já deferiu que o oficial de justiça possa fazer citação ficta. O que é isso? Existem dois tipos de citação ficta.
a por hora certa e a por edital. Hora certa, o oficial de justiça avisa, vai lá, bate, cadê fulano, Bartolomeu? Ah, o Bartolomeu não tá trabalhando. Aí ele, ó, eu vou voltar aqui amanhã. Não, primeiro ele só vai, perguntou o Bartolomeu não tá. Ele chega às 6 horas, aí o oficial de justiça volta às 6 horas. Cadê Bartolomeu? Não tá, chega às 8. E o oficial de justiça percebe que ele está se ocultando. O juiz já deferiu a citação por hora certa aqui. Então, o que o oficial de justiça faz? Fala assim para a pessoa, olha, eu vou marcar um horário e se ele não estiver por aqui, eu vou dar ele por citado. Essa é a citação por hora certa. Voltou uma, voltou duas, não conseguiu? Já assina aqui, a senhora é parente dele? É, sou tia. Então, a senhora sabe que ele foi citado e ele vai ser dado por citado. Geralmente, para isso acontecer, precisa de requerimento e vai e volta para o juiz, mas aqui o juiz já deferiu já de uma vez só. Tanto a citação por hora certa, como expedição de carta precatória, caso seja necessário. Vamos pensar que o processo está rolando na comarca aqui de Taboão, e o réu esteja lá em Campinas. Então, não vai ser o oficial de justiça aqui que vai citar. O juiz vai mandar uma carta precatória para o juiz de Campinas e ele vai solicitar a citação do oficial de justiça de lá. E aí a carta precatória volta para cá para nós. Era isso que tinha aqui interessante para nós. Outra coisa importante que tem aqui, está pedindo para verificar se ele tem advogado. A advocacia é confiança. A OAB vai sempre pegar nessa. Então, antes que seja nomeado um advogado para ele do convênio com assistência judiciária, é necessário que se pergunte se o acusado tem advogado. Se ele disser que sim, aguarda a manifestação do advogado no prazo. Se ele disser que não tem, aí sim, nesse caso, vai ser nomeado um advogado dativo para ele. Colocou aqui que defere o que o Ministério Público pediu. Nesse caso, a gente viu na denúncia que o Ministério Público só pediu a citação. Que mais? Não tem munições apreendidas, não tem nada aqui de drogas. Acabou, né? Isso aqui foi o que ele viu nos autos. Continuando, né? Nesta feita, você foi intimado dia 22 de março. Dia 22 de março, ontem, para cumprir o ato acima, uma vez já estar com a procuração nos autos. A gente é constituído, né? A gente já fechou o contrato de honorários. Então, eu preciso saber quando que eu preciso, até quando eu faço essa defesa para defender os interesses do Bartolomeu. E serão, pessoal, 10 dias, conforme o artigo 396A. 10 dias úteis ou 10 dias corridos? 10 dias corridos. Não existem dias úteis no prazo penal. Processo penal, sempre dias corridos. O que fica para a gente aqui? A dúvida vai ser, mas essa defesa eu conto o prazo penal, que é o que está no artigo 10 do Código Penal, ou eu conto o prazo processual, que eu deixei aqui, do 798, parágrafo 2º. 798 do parágrafo 2º. Qual que eu conto? E aí, galera, vou dar uma dica importante para vocês. Aqui eu preciso sempre analisar. Estou lidando com liberdade do condenado? Né? Aqui, estou contando com liberdade? Se a resposta for não, então eu não vou contar o prazo penal. Porque o prazo penal, ele inclui o primeiro dia e exclui o último. Aqui é um prazo para defesa, então concorda que quanto mais prazo, melhor para a gente defender o réu? Então eu vou contar o prazo processual. Eu excluo o primeiro dia e incluo o último. Onde está isso? 798, parágrafo 2º. Então vamos fazer essa contagem de prazo. 22 de março, então foi uma segunda-feira. Eu conto o primeiro dia? Não, conto o próximo. Então, prazo eu vou ter 10 dias, né? Vou fazer a contagem de prazo a partir do dia 23. Então, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Primeiro,
Dia 1º de abril, é dia útil ou é feriado? Se for feriado, eu conto o próximo dia útil subsequente. Eu acho que vai ser Paixão de Cristo. Eu não sei se Paixão de Cristo é feriado é na sexta. Então fica aí para vocês aí a reflexão. Quando que vai ser os 10 dias? Se cair no feriado, se cair no sábado e domingo, prorrogo para segunda. Se cair em dia útil, é aquele dia útil. Apresente a petição adequada e coloque como data o prazo final. Então, ó, reflitam. Esse é o momento, coloque em prática todo o conhecimento obtido até hoje. É importante a leitura do enunciado de forma minuciosa. Esse é o momento de praticar. Primeira coisa, pessoal, a gente já fez estágio com suporte AVA e as peças do suporte AVA eram peças mirabolantes, né? Eram apelações, recurso em sentido estrito, recurso extraordinário. Aqui, a proposta que nós temos para esse estágio vamos fazer petições corriqueiras do dia a dia, começando pelo começo. Às vezes a pessoa não está habituada, não fez estágio, ou se fez estágio e está habituada, vai ficar mais fácil. De todo modo, a gente tem um costume muito ruim de se prender a modelos. Minha proposta com vocês não se prendam a modelos. Ah, professor, mas eu tenho um apego com o modelo. Então, deixa o modelo de lado só para você ver se não está faltando nada. Mas tente fazer conforme a lei está mandando. E o que nós vamos precisar inicialmente nessa peça para montar o que nós estamos precisando? Primeira coisa, eu preciso me sintonizar para saber qual que é o momento processual que eu estou. Eu juntei uma procuração e tive acesso aos autos. Eu li que houve um inquérito policial, um indiciamento, que é um ato privativo do delegado de polícia, que entendeu que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Então, ele acha que foi o Bartolomeu que cometeu os crimes. Mandou para o juiz mandou para o Ministério Público titular da ação. É uma ação penal pública incondicionada. Precisa de representação da vítima? Não. Artigo 157 não tem representação escrita. Também no 213 não tem. Maravilha. Depois o juiz recebeu a denúncia e citou para oferecer a defesa. Então eu já sei que o processo está aqui, nesse momento, oferecer a defesa com base no 396 e 396A. Então vamos ver aqui. Fundamentando, vou ensinar para vocês alguns passos importantes. Eu vou deixar isso aqui disponível. Fundamentando. Primeira coisa, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso saber o esqueleto da peça, né? Para eu fazer isso, eu vou dar uma dica para vocês legal. Quando for uma petição inicial, vocês vão fazer o seguinte para vocês saberem o que precisa ter na petição inicial. A gente vai lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Processo Civil, O 319, gente, vai trazer um esqueletinho padrão para gente. Deixa eu só pegar ele aqui. Um esqueleto padrão. Esse esqueleto vai servir para salvar a nossa vida quando eu tenho uma petição assim indicada pelo juiz. Peraí que travou aqui o meu computador. Como é que vai? Não posso demonstrar nenhum tipo de ansiedade para o meu computador, senão ele trava de vez, né? Olha lá. Como que eu faço aqui? Fundamentando. Então, eu vou colocar aqui a observação. Olha o 319 aqui, o esqueleto vai estar sempre no 319, quando eu estiver falando de petição inicial. Olha aqui, que legal. A petição inicial indicará, tá, 319, o juízo que é dirigida,
Os nomes, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, tá dando já para a gente um esqueleto. Então, o juízo que é dirigido essa peça, não lembro em nenhum momento, depois vocês me corrijam aí se eu estiver errada, de terem dito onde que é essa petição, para onde que ela vai. Então, não está escrito. Eu vou inventar? Não, não posso inventar nada, porque se eu inventar, a OAB vai achar que eu estou identificando a minha peça. Estou de conluio com o examinador para passar sem saber. Então, eu não posso identificar. Então, eu venho aqui e coloco letra grande, né? Vamos começar a petição. Ao juízo criminal da qual vara? Não sei, então eu deixo assim, né? Entre parênteses, 3 pontinhos. Vara da comarca de onde? Também não sei. E o edital da OAB diz que quando não trouxer informações, a gente põe esse esqueminha que eu usei aqui. Entre parênteses, reticências. Eu ia falar resistências, reticências. Maravilha. Ao juízo, tá. Então, essa parte aqui eu já fiz. Tem número do processo, professora? Tem, né? A gente viu que tem um número de processo aqui em cima. Então, esse aqui, processo tal. Então, vamos levar. Estou fazendo já, começando a petição, vou deixar um esqueletinho. Processo, posso deixar assim? Processo tal? Não, né? O processo é o rito. Aqui a gente põe autos do processo. Porque o que eu estou falando são os autos, não são o processo em si. Deixa eu colocar tudo em ecofonte, porque eu sou petição 10, sentença 10, tá? Quem não conhece, coloca no Google aí, procure. Será que eu não tenho aqui? Não queria passar esse tipo de vergonha com vocês, mas não tá aqui minha ecofonte. Então vamos para o Arial. Arial 12, pronto, padronizei. Marca de tal, um espacinho para o despacho. Viram que eu estou usando aqui para me basear na minha petição? Autos do processo número tal. Onde você achou esse número? Estava lá no enunciado. Quando eu chego lá na vara para pedir esse processo, como que eu peço, gente? Ó, primeiro eu localizo o ano, 2020. E aí eu digo pro pessoal esse primeiro comecinho aqui, ó. Ah, eu quero ver o processo 2005, 27192 de 2020. Vou falar essa parte da frente aqui. Tranquilo. E agora? Agora eu vou fazer a parte, gente, da qualificação do acusado. Ah, professora, mas eu não lembro de cor a qualificação. E aí, gente? Gabi, tá vendo aí se tá dando problema? Vou deixar em vermelho aqui. Qualificação, aqui é a qualificação. E aqui em cima, o que que é no meu esqueleto? Endereçamento. Endereçamento. Eu pedi para a Gabi, gente, ficar aqui ouvindo a aula para ver se a minha voz está igual robô, igual da outra vez, e não ferra com tudo. Gabi, se você estiver me ouvindo, você está conseguindo ouvir? Deixa eu ver se ela respondeu. Não, ela saiu. Espera aí, gente. Gabi! Ixi, Maria, será? Vou reconectar ela aqui. O nome dela, da minha irmã, esqueci, Gabriela. Não basta ser irmão, tem que participar. Se eu tiver com a voz tremida, não rola, igual não rolou da outra vez, né? Qualificação. Professora, eu não lembro da qualificação, eu não lembro o que que é isso. Tá ouvindo, Gabi? Tá de boa? Posso continuar? Pode, tá perfeito.